Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E esse podcast eu tenho um convidado especial aqui, o Wellington. E o Wellington é da empresa W Glass e vai contar um pouco da história dele e da história da empresa dele. Lembra que o Ricardo Câmara Podcast, o maior objetivo é levar o máximo de informação e também poder contar a sua história de vida profissional. E esse é o objetivo que a gente está aqui hoje. E eu quero apresentar agora o Wellington para vocês. Wellington, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra muito grande tê-lo aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal conhecer quem é o Wellington e quem é a W Glass também, né? Mas vamos falar primeiro do Wellington. Quem é o Wellington? Eu que agradeço estar aqui nesse momento com você, uma pessoa aí muito especial, que transparece muito informações para a gente. O Wellington é um cara que veio do Pará, passar as férias no Espírito Santo e em seguida ingressou no ramo de esquadria de alumínio. Só para entender, você veio do Pará para cá, quantos anos, só para a gente entender isso? Então, vim do Pará, eu estava com 16 anos de idade. Sim. Vim para passar as férias, gostei do local, que aqui é um local maravilhoso. Sim. Não quis voltar mais. E ali, você não tinha profissão quando você veio para cá. Fala um pouquinho do Pará aí pra gente entender aí. O que fez aí? Será que o Wellington saiu fugido do Pará, veio correndo para cá? Conta um pouquinho pra gente aí, Wellington. Então, esse Wellington aqui veio do Pará, a profissão dele era mexer com boi. Ó, legal, hein? Essa profissão era mexer com boi, tirar leite. A gente tinha um laticínio. Sim. Que era um laticínio grande, que a gente fazia bastante queijo. Uhum. Então, eu tomei a decisão de vir passar umas férias para descansar, que a rotina de roça é bem puxado, né? Sim. Então, aí não quis voltar mais. E você tinha essa visão, Wellington, que a vinda para cá, para o Espírito Santo foi uma oportunidade. Acho que você tinha família aqui, que você comentou, alguma coisa assim, é isso? Isso, minha família é toda capixaba, né? Sim. Meus pais, meus avós. Então, vim aqui, né? E acabei ficando de uma forma assim que não esperava. Sim. Não tinha intenção alguma de ficar aqui. Então, acabei ficando. Ingressei no ramo de esquadria a partir do momento que meu primo chamou para trabalhar. Sim. Ele já tinha uma vidraçaria, uma serralheria, alguma coisa assim? Já mexia já com esquadria de alumínio, já tinha já uns 7 anos já que ele já estava na profissão. Sim. Aí eu fui trabalhar com ele de ajudante. Mas quando você veio, você não veio com esse propósito? Não vim com esse propósito. A tua ideia era melhorar de vida, era crescer aqui, porque lá talvez não tivesse tanta oportunidade assim, era isso? Eu não tinha oportunidade lá com relação aos meus pais, né? Assim, não estava tendo um vínculo muito adequado com ele, aí acabou eu dando essa decisão de vir para o Espírito Santo para ficar. Sim. Mas não tinha algo em mente de mexer com esquadria, que eu nem sabia o que era um box ou uma janela de esquadria de alumínio, que lá tudo é madeira, né? Sim, sim. Então lá é porta, janela, não existia nessa época esse ramo de esquadria. O que você veio para cá foi quando? 2000 e quando? Foi em 2000 entre 2005, no final de 2005. Realmente a gente estava aí com o vidro começando a explodir aí, dando um boom aí no vidro aí bem considerável, né? Já estava entrando aquela parte do vidro temperado, né? Que naquela época já era mais a linha 25, né? Que usava. Sim. Então aí começou devido aos valores, né? Que o pessoal tinha na cabeça que aquela época a esquadria de alumínio era muito cara, né? Isso. Aí entrou o vidro temperado, que o vidro temperado tinha um valor acessível naquela época. Aí começou tudo blindex. Porque eu lembro que 2005, 2006, pelo menos lá no Rio de Janeiro, a gente teve uma explosão muito grande do vidro temperado. Foi aí que foi o grande boom ali. Eu mesmo trabalhei muito nessa época, né? Um pouquinho antes, mas essa época foi uma época bem interessante. Então você chegou aqui bem nessa explosão e esse teu primo já tinha essa vidraçaria, né? Já tinha, mas só que ele só efetuava o serviço na parte de esquadria. No temperado ele estava ingressando ainda, que ele não tinha instalador, né, de temperado. Tanto quando eu comecei com ele, era ele e eu trabalhando. E aí você foi trabalhar como ajudante dele, né? E não tinha, como você falou, não tinha conhecimento zero do assunto, né? Do assunto. E, assim, como eu fui uma pessoa, sempre fui esforçado, em torno de 3 meses eu já estava instalando tudo de esquadria. Sim.
Tanto janela, porta, portão. E eu imagino que, assim, vamos lá, você vindo do Pará com uma cultura totalmente diferente, vem para cá trabalhar com alumínio e vidro, e eu acredito que, assim, uma mudança muito louca na tua cabeça. E como é que foi, assim, salário? Você tinha salário no Pará, não tinha? Aqui o salário parecia ser muito? Como é que é isso? Fala um pouquinho. Não, no Pará a gente não tinha salário. Assim, no primeiro momento que foi a carteira assinada, naquela época era 300, eu não me lembro, recordo, mas o valor do salário mínimo era 368. Não me recordo assim muito, mas isso foi um dos maiores dinheiros que eu consegui conquistar naquele primeiro salário, né? Então, assim, foi muito gratificante. E daí que vai dando a sequência para você começar a crescer mais, né? No pensamento, porra, isso aqui realmente vale a pena, vou esforçar para isso. Uma coisa interessante, Wellington, que você está falando, e está me vindo na cabeça aqui, até um pouquinho da minha história de vida, porque assim, eu sempre digo que a oportunidade está sempre ao nosso redor e está ao redor de todo mundo. Né? Você está falando aí de 16 anos de idade, vindo para cá, com a mão na frente e outra atrás, e trabalhando e ganhando o teu primeiro salário, que para quem está aqui é um salário comum, normal, e para você que está chegando era um grande salário. E aí vem aquela situação, você poderia agarrar essa oportunidade ou não, né? Isso estava na sua mão. Vamos dizer, eu decido se eu continuo aqui, vivo de farra e jogo tudo pro alto, ou eu vou engrenar e aprender. Então foi mais ou menos isso, né? Foi isso aí porque, assim, pro Pará eu não queria voltar. Sim. Então, quando eu vi aquele primeiro salário, falei, não, é aqui que eu vou ficar. Legal. Eu tenho hoje recordação também da minha avó, minha bisavó, que ela falou um ditado para mim que eu lembro até hoje, que ela falou assim: meu filho, esse portão que você está fazendo na garagem da sua avó, eu tenho certeza que daqui uns 5 anos você vai ser outra pessoa. Você vai ainda passar do seu primo que mexe com esquadria de alumínio. Nossa, profetizou na sua vida. Não, né? Rapaz, assim, eu tava lembrando esse dia que minha bisavó deu aquela recordação na casa da minha avó que ela falou comigo, veio essa lembrança aqui agora. Eu falei, rapaz, pior que é o que minha bisavó falou de um portão que eu tava fazendo na garagem, as coisas... Sabedoria incrível, né? Não, demais. Não, e é interessante, assim, uma frase que ela falou, né, que foi uma profecia ali na sua vida, e isso marcou você, porque realmente, naquele momento que ela falou também... entranhou no seu coração, você também sentiu aquela mensagem, e legal assim, hoje você poder ver aqui que aquela palavra ali, nossa, quanto foi edificadora para você, né? Porque a gente, assim, quem tá de fora, né, olha pra gente e vê, o Wellington é um boyzinho e tal, mas ninguém vê a história, a né? história, né? Porque todo mundo olha a grama quando tá verde, né? Isso. Aquele ditado, né, da grama, né? Mas ninguém sabe que eu viro noite. Sim. Na fábrica trabalhando, cortando, junto com os meninos ali o tempo todo. Cansei de virar à noite com a barriga no pé da folicorte. Exatamente, então, assim, por aí. As pessoas só vê a parte fácil, né? E realmente não é dessa forma, né? Sim. E deixa eu entender uma coisa, 16 anos, veio pra cá, vai trabalhar com teu primo, e quanto tempo durou essa trajetória com seu primo, trabalhando ali, de ajudante mesmo com ele? Então, com meu primo eu fiquei em torno de 2 anos com ele, mas de ajudante eu fiquei, assim, na verdade com ele eu fiquei pouco tempo como ajudante. Sim. Porque ele deixava eu na obra e eu tinha que fazer as instalações do prédio. Me deixava no prédio, jogava lá as esquadrias e falava, Wellington, tipo assim o ditado, se vira. Se vira aí, instala dá teu jeito. Aí. Então, assim, para uma pessoa que veio de uma cultura diferente, de tirar leite, fazer queijo, que não entende nada, então, assim, pegou... baita de uma responsabilidade. Né? Eu tenho até uma experiência para contar de um prédio no centro de Vitória, que eu estava lá fazendo a instalação de uma báscula. E essa báscula tinha 4 metros de largura por 1,50 de altura. Uma báscula? Era basculante, né, de esquadrilha de alumínio, então tinha vários... vários módulos, né? Sim. Só que era um módulo só. Isso.
E eu tava sozinho, instalando essa base com contramarco, o edifício de Barão, no centro de Vitória, 18º andar. Deu o primeiro rebite no meio, a rebitadeira caiu. Cadê o ajudante para ajudar? E você segurando a esquadria. Segurando a esquadria. Desci da escada, deu mole, larguei a esquadria. Veio um vento no corredor e jogou aquilo lá embaixo. Eita, Jesus. Rapaz. Essa hora que você percebe que o coração vai junto com a esquadria, né? Ainda bem que era um fosso, né? Porque aquilo caiu lá no chão, que deu de morador na janela olhando. Liguei para ele imediato. Falei, rapaz, a báscula caiu. Como, cara, você fez isso? Eu falei, sozinho, né? Sozinho, você não quis ficar aqui para me ajudar. Não, e aí é um detalhe interessante, né? Porque, graças a Deus, foi num poço ali, só foi o prejuízo da esquadria, mas geralmente isso daí pode acontecer e a gente sabe que acontece. Uma coisa muito grave, que é um acidente, né? Grave. E é sempre um alerta para isso. Isso também é uma experiência, né? Porque hoje a gente tem que olhar também por essa parte de instalação, né? Porque, como você falou, é uma coisa muito séria. Devido a isso que a gente tem que tomar o cuidado, tanto com os funcionários na hora da instalação, para não ocorrer isso. Então, assim, foi uma trajetória de quê? De experiência. Sim. E, ao mesmo tempo, responsabilidade, né, da pessoa ter colocado uma pessoa, querendo ou não, né, que não tinha tanta experiência. E pelo tamanho da esquadria também, seria óbvio ali, você sem experiência, que possivelmente, poderia com experiência, já seria absolutamente muito complicado, né? E sem experiência, aí foi um risco muito grande mesmo. Mas ainda bem que terminou só no prejuízo da esquadria, né? Sim, graças a Deus. Então você ficou aí 2 anos, né, trabalhando diretamente com ele, né? E você entende o quê? Esses 2 anos foram muito, assim, foram 2 anos de muito aprendizado. E o que você entende que quando você saiu desses 2 anos ali, qual era um pouquinho da sua bagagem que você tinha ali já? Então, esses 2 anos foi muita experiência, que foi onde eu aprendi a trabalhar realmente com esquadria de alumínio. Então, depois desses 2 anos, eu recebi uma proposta de uma empresa que mexia só com o fechamento de varanda. Eu não sabia mexer com fechamento de varanda. Sim. Tipo assim, tinha aquela facilidade, porque já tinha facilidade de corte, né? Isso. De alumínio, com policorte. Então, a gente tinha essa facilidade. Então, também, assim, peguei muito rápido. Tanto naquela época que lá tinha as pessoas que faziam instalação de estrutura e aquele que fazia instalação dos vidros. Era tudo separado. Não tinha montador de estrutura e montador de vidro. Era tudo pessoa que fazia uma coisa, o outro fazia outra. E quando eu cheguei para lá, dentro de 3 a 4 meses eu já estava montando varanda. Aí me colocaram para montar só estrutura de varanda, porque eu montava muito rápido naquela época. Aí entrou aquela época que entrou uma produção de metro linear. De, nossa, aí, agora eu vou ganhar dinheiro. Agora aqui que é meu lugar, não vou sair daqui nunca, eu falei. Aí aprendi, fiquei em torno de quase 2 anos também. Aí pedi para sair. Aí onde foi que eu ingressei depois? Na outra empresa, que foi a empresa que fez uma proposta legal para mim ficar já na parte do temperado. Ótimo. Eu entrei como encarregado da parte de temperado. Isso nós estamos falando de 2000 e quanto, mais ou menos, sem ideia? Aí já foi 2009. Ótimo. 2009, ingressei nessa empresa, fiquei também pouco tempo. E assim, foi uma empresa muito boa, porque eu entrei nela, dentro de 3 meses eu tive 3 aumentos. Sim. Dentro de 3 meses tive 3 aumentos, tinha uma responsabilidade muito grande. Então eles viram o esforço que eu tinha, né, no trabalho, e aumentaram 3 vezes. Aí quando deu em torno de uns 8 a 9 meses, aí eu vi que não pingou mais o aumento, né? Sim. Aí eu falei, cara, pela essa responsabilidade que você me passou, há necessidade de ter um aumento a mais. Sim. Aí a empresa falou, cara, não tem como mais aumentar seu salário. Sim. Aí eu fui para casa com aquilo e pensei bem, cara, realmente eu vou pedir conta. Cheguei e nessa hora tem que ter peito, né? Não, tem que ter disposição. Né? E eu tava com um filho recém-nascido, pra você ter ideia. Sim. Tava com um filho para nascer, na verdade. Sim. Meu filho tava para nascer.
E eu cheguei para a empresa e falei, eu peço conta, não quero nada, só o meu que é direito. Não, o que é isso? Você tá doido? Você vai fazer isso? Eu falei, cara, de hoje em diante, eu não vou mais trabalhar fichado. Vou trabalhar de freelance. É porque, assim, é interessante você falar isso, porque, assim, é uma grande oportunidade, né? Eu tenho falado isso em muitos treinamentos. Hoje o mercado, olha só, você está falando isso aí em 2009, né? E já estava você já estava com uma visão, assim, na minha opinião, bem visionária pelo que acontece hoje. Hoje está muito comum, cada vez mais, as pessoas, os profissionais entenderem que, às vezes, ele não vai ficar satisfeito numa empresa e, às vezes, ele sai dessa empresa de uma maneira até errada, né? Não sabe sair, e ele esquece que ele poderia sair e virar parceiro. Olha só como é que é uma coisa interessante. Você, no ato que você saiu ali, você enxergou o seguinte: para quantas pessoas eu posso prestar serviço? E é isso que a primeira mensagem que eu quero deixar pro pessoal. Poxa, não está se sentindo à vontade? Tenta fazer grandes parcerias, boas parcerias. Porque aí aumenta o potencial de todo mundo. E o nosso mercado hoje está enxergando isso. Você estava enxergando isso mais de 10 anos atrás. Mas essa é uma virada de chave muito interessante. Nem todo mundo tem disposição para fazer isso e nem maturidade. Não é uma coisa que vai ouvir eu falando aqui e vai achar que todo mundo vai fazer isso, porque isso aí é muito particular de cada profissional. Mas no ato que a pessoa se sentir assim, pensa na parceria. Quando você saiu, né, de carteira assinada e foi lá prestar serviço, e aí você foi o quê? Já buscou o teu mercado ali em volta? Como é que foi isso? Então, inclusive o que você falou, quando eu saí da empresa, deu torno de uns 30 dias, eu comecei a prestar serviço para eles. Isso que é interessante. Então, eu comecei a fazer esse serviço freelancer, por quê? Não tinha, o mercado sempre foi um mercado muito escasso, da parte tanto de esquadria, temperado, naquela época também tinha muito poucas pessoas que faziam instalação. Sim, sim. E foi onde eu ingressei, na mão de obra de quê? Fazer para a empresa. Vamos fechar aqui 15 dias, vou fazer essas instalações para você. O que você tem para me instalar? Vamos combinar um preço? Sim. Aí naquela época a gente até combinava sobre valor de nota, né? Vou te cobrar 10% pela obra. Sim. Fazer instalação para a empresa, fazer instalação para outra. Então foi aí que eu comecei a ingressar na parte de mão de obra. E naquela época também tinha muita manutenção de fechamento de varanda. Sim. Quase ninguém dava manutenção de fechamento de varanda. Que era um baita de um mercado, Nossa, né? E esquecido, né? Até hoje é esquecido, né? É esquecido. Até hoje a gente vê Mas isso. hoje, assim, tem bastante. Hoje mudou muito, né? Sim. Hoje praticamente quase todo vidraceiro hoje mexe com fechamento de varanda. Foi aquela época de 10 anos atrás, nossa, eu ganhei bastante dinheiro, mas não tinha a mentalidade de hoje, entendeu? Sim, claro. Que era guardar mesmo. Então, e essa maturidade, né? A maturidade de lidar com dinheiro, né? Sim. Realmente. Deixa eu abrir um parênteses sobre lidar com dinheiro. Essa questão de trabalhar, correr atrás, ser esforçado, ganhar dinheiro, isso tem que ter muito cuidado com exatamente o que você falou. Não tinha maturidade de lidar com dinheiro. Porque às vezes é o grande momento da sua vida, é um momento de construção, onde se você tiver ali um pouco de cabeça para poder se organizar, é a hora que você pode alavancar ou é a hora também que você pode quebrar e não conseguir se levantar mais. E é o que acontece com muito profissional bom que eu conheço. Muitas vezes não tem essa maturidade, estoura tudo, cria esse vício de não se controlar, de não saber lidar com dinheiro e perde grandes oportunidades também, né? Aí nessa parte aí de lidar com dinheiro foi onde eu conheci a minha esposa. Que hoje, se não fosse por ela, eu não estaria onde eu cheguei, né? Sim. Então, assim, eu devo praticamente tudo a ela, que foi ela que estava ali, aquele ditado, né? Agarrado no chifre do boi. Sim, sim. Então, ela entrou com a gente no começo, aí eu já mudei a gente começou a trabalhar. Em 2011, ela já começou a trabalhar comigo, Sim. na parte administrativa. Aí onde foi que as coisas começaram a dar certo. Mas ela trabalhava fazendo o que com você ali? Na rua, interno, externo? Conta um pouquinho. Então, essa história é uma história muito engraçada, porque eu não tinha carteira de motorista. Sim, e ela já tinha. E ela já tinha carteira de motorista.
Então foi aí onde eu comprei uma Courrierzinha, que hoje Sim. ela tá aí parada na frente da loja, aquela ali para todo dia eu olhar para ela, ver Lembrar, de onde é que eu vim, né? Para não perder a essência, né? Não, legal. Então, não tinha, né, a cronograma de atendimento ao cliente. Sim. Marcava um cliente em Manguinhos, outro em Cariacica e outro em Pão da Fruta. Sim. E olha que a Saveira era queixo duro, hein? Não tinha a direção hidráulica que hoje está acostumado nos carros, não. Chegava à noite, coitada, dava até pena dela. Não, e ela ficava, na verdade, de motorista, levando você para lá, levando você para cá. Era. E como você falou aí, pelo que eu entendi, rota zero, né? Vamos para lá, vamos para cá, e ela nessa atividade toda, né? Não, ela, além de ser minha motorista, ela parte administrativa e Sim. atendia o cliente junto. Legal, hein? Tava ali para medir, anotar, corrigir algumas coisas que eu sempre falei também errado. Ela Sim. tava ali sempre ajudando ela, assim e tal. Legal. Então isso, ela, assim, ela que faz a parte mesmo da nossa empresa, da minha vida. Se não fosse por ela, tô aqui para agradecer ela. Sim. De coração, que se fosse por ela, eu não teria chegado aqui em momento algum, jamais. Não teria capacidade de ministrar. O Wellington, é interessante a gente deixar isso bem pautado, o quanto que a família, né, a esposa, a família, os filhos, eles são importantes, né? Nesse caso você está citando diretamente a sua esposa. É importante nesse momento, porque assim, muitas vezes a gente tem muita vontade, muita disposição, mas não tem direção. Que é o teu caso. Pelo que eu entendi, é isso. E vem uma pessoa, né, para poder fortalecer, abraçar a causa, e só ela sabe aí o quanto que ela ralou e rala até hoje, né, porque não acaba, e vem te dar uma visão diferente, uma orientação, uma direção. Então é sempre bacana fazer esse, vamos dizer assim, esse elogio e esse agradecimento, né, às esposas do Brasil todo que estão sempre ajudando os maridos, e a gente sabe que isso é comum no mundo do vidro e alumínio, as esposas estarem presentes, né? Eu sempre falo aqui no meu treinamento e no podcast, né? A gente sempre exalta a família Câmara, né? Que é o sobrenome da minha família. Então tem toda uma história por trás, e é bem bacana ouvir isso, saber que a tua esposa participou disso também, saber que a esposa dele também está aqui, só que ela tem a vergonha de aparecer, tá? Vamos deixar isso claro. Ela tá ouvindo, de repente vai que rola um chorinho dela ali, uma lágrimazinha no canto, deixa aí pra lá. Mas legal, muito legal. A Érica tá aqui com a gente, tá ouvindo, tá, gente? E é legal ver a esposa nessa luta, nesse trabalho, nesse desafio no dia a dia, tá aqui no podcast também, que querendo ou não, é um momento de celebração, é um momento de agradecimento por tudo que está acontecendo, e ver também a esposa aqui presente nesse momento. Então isso deixa a gente muito feliz aí para todas as esposas que trabalham com seus maridos aí. Essa é uma história aí que possa refletir para todos vocês também. Então, beleza. Então, a Érica, que era quase que a piloto de fuga para ficar atendendo essas demandas suas malucas de atender cliente lá e cá. É isso que eu entendi, né? É isso aí mesmo, Ricardo. Então, ela foi me direcionando com relação à agenda, sim, atendimento. Aí é onde foi que a gente foi organizando mais as coisas, sim, crescendo conforme cada degrau, para não dar um passo a mais. Ela sempre tá puxando a rédea. Wellington, isso aí. Olha só, você tá pulando degrau. Isso aí. Vamos botar o pé no chão, porque sempre tá... Porque a gente, quando a gente fica empolgado, a gente tá querendo fazer. Mas quem tá de fora, como ela fica, ela sabe o limite, né? Isso. Querendo ou não, ela tá na parte administrativa, ela sabe até onde é nosso limite. A gente tem nosso sonho. A gente muitas vezes fica querendo dar um passo maior, mas a gente tem que ser pé no chão, né? Porque... Isso aí, Wellington, que você está falando é muito importante. Por quê? Nós temos o espírito de empreendedor. Então a gente está vendo ali a empresa, a gente sabe de onde a gente veio, como a gente construiu essa história. Então na nossa cabeça de empreendedor, a gente acha que a todo momento a gente tem que ir lá, tá investindo, fazendo. E isso faz parte do empreendedor. Mas é a hora que a nossa base, né, a nossa força, quem está por trás ali, controlando ali o financeiro, vendo as contas que tem que pagar, consegue perceber o seguinte: poxa, a ideia é maravilhosa, mas será que é aplicável agora?
Será que a gente não tem que estruturar esse lado para depois ir para o outro? Então é interessante esse controle, né? E às vezes eu como empreendedor tenho também esse meu lado, vou fazer e tal, aí a minha esposa, não, peraí, freia e tal, aí a gente para, dá uma pensada, vamos fazer, a ideia é maravilhosa, mas às vezes não é aplicável naquele momento. Então assim, é interessante ter também essa balança, esse equilíbrio da balança. Porque se ela também é uma pessoa empolgada aqui também, aí os dois vão fazer, talvez, grandes ideias feitas na hora errada e não ser tão, assim, produtivo, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, esse equilíbrio é muito bom para os negócios, com toda certeza. E aí você está lá só empreendendo e ela lá controlando, no bom sentido da palavra, né? Organizando, orquestrando isso daí. E aí como é que fica o Hélito nessa situação? Rapaz, eu tenho muito projeto, né? Sim. Eu tenho muitos projetos e ela fala que eu sou até quero ser um povo, né? Quero abraçar tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem que focar naquilo que está dando segmento, né? Isso. Realmente, por mim, eu teria várias empresas, montava aqui, mas acaba você perdendo aquela essência que é da sua empresa, que você começou do zero mesmo. Isso. Então, quando você quer ter muita coisa, acaba aquele ditado você não tendo nada, né? Perfeito. Porque você perde aquele foco do que tá, né? Que no caso, hoje, né? Hoje a gente tá nesse boom de esquadria de alto padrão. Sim. Aí, se a gente não focar hoje, que é o quê? A parte de uma instalação boa. Sim. Bom atendimento. Bom atendimento, né? Com o cliente. Sim. Pós-venda. Pós-venda, tem toda uma história por trás disso, né? Que é muito importante. A gente acaba perdendo, porque você está querendo abraçar o mundo. E aí você falou uma coisa interessantíssima. A gente acaba perdendo foco, a gente deixa acontecer buracos onde não deveriam acontecer. Por exemplo, eu estou aqui com uma carteira de cliente boa, mas eu vou montar um outro negócio porque eu estou vendo oportunidade. Eu acabei de abandonar esse negócio. Esse negócio estava indo muito bem até aquele dia que eu cismei de abrir. Não que a gente não tenha que abrir, não que a gente não tenha que crescer, mas a gente tem que ter muito esse cuidado de manter o foco. E a pergunta é, será que realmente a gente tem que ser esse tamanho todo que a gente sonha? Porque a gente sonha muito. E às vezes o nosso negócio já está legal, só precisa ser mais bem estruturado, que é mais bem concentrado, para ele cada dia trabalhar mais sozinho, ser mais autônomo e você ter um pouco mais de liberdade, não só financeira, mas de tempo também, familiar. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu tô fazendo essa leitura com você porque eu também sou assim. Por mim, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, eu quero fazer tudo, e tem hora que eu tenho que centrar, né? Mas eu também tenho esse espírito empreendedor. Quem tem esse espírito empreendedor vai estar sempre querendo fazer isso. Mas me diz o seguinte, você foi trabalhar aí por conta própria, começou a prestar serviço, começou a Érica ali te dar esse apoio, essa força, e aí como é que foi aí? Você já tinha uma loja, já tinha algum espaço? Como é que era isso? Não, a gente locamos uma lojinha pequena, onde passou a gente ter o nosso estoque. Aí, dentro de uns 4 meses, eu montei um escritóriozinho na frente, né? Uma maquetezinha de fechamento de varanda, um boxzinho. Só que aquilo era um espaço, era grande e ao mesmo tempo se tornou pequeno, né? Porque na parte da recepção não tinha como você fazer um showroom, né? Porque eu sempre fui aquele cara que quer ser diferente dos outros. Sim. Porque meu sonho é sempre crescer. Então, falei com minha esposa, vamos caçar um lugar que dê pra gente mostrar realmente o cliente, né? Que o cliente hoje ele quer tocar, ele quer... A gente falando assim até... A palavra, como é que eu digo? Um cliente quer ver um box. Isso. Me manda uma foto de um box. Me manda a foto de uma janela. Aí a gente fica perguntando, será que esse cara não tem um box na casa dele? Sim. Mas não, é porque a pessoa quer sentir, ele quer tocar. Ela quer conhecer o material, saber a textura, isso tem muito, né? A compra, ela é muito pautada nisso. Não é só os olhos, a mão tem que ver, tem que sentir, tem que o movimento, o barulho, tudo isso faz com que o cérebro compute realmente se vai comprar esse produto ou não. E acaba também sendo um diferencial, né? Pra gente que tem loja. Que o cliente chega, vê aquele ambiente agradável,
dá uma olhada no showroom, vê o que você tem para realmente mostrar para ele. De repente, você não transparece para ele que realmente o que ele quer. Ele chegando no local, ele, não, eu vou mudar, vou querer esse box aqui, que eu gostei desse box. Muitas vezes ele queria um box tradicional, mas ele chega lá, vê um box elegância. Sim. Não, eu vou querer esse aqui, porque esse aqui eu gostei. E tem uma frase que diz o seguinte, o cliente compra com os olhos também, né? Não é só os olhos da foto, mas é de ver instalado e poder ele identificar isso lá na casa dele. E aí você falou um negócio muito interessante também, a importância de você ter dentro da tua empresa o máximo e o melhor mix de bons produtos. Porque o cliente vai lá, como você comentou, para ver um produto, ele vê outro e fala assim, não, peraí, minha casa merece esse. E aí a oportunidade que a gente tem de aumentar e muito o nosso potencial de venda. Com certeza, porque o cliente, já aconteceu várias vezes comigo, né? O cliente chegar para comprar um box tradicional e gostar de um box que vale muito mais do que um box tradicional. Que vamos colocar aí, o cara está reformando um banheiro, ele está gastando 50, 60 mil, por que não colocar um box que custa 2 mil? Sim, sim. Que é o preço de uma torneira hoje, se você for Perfeito. comprar uma torneira de qualidade. Então o cara vê aquilo, pô, eu gastei isso tudo e não vou colocar um box de qualidade. Então isso agrega bastante, né, pra gente que está no ramo hoje de vidraçaria, ter essa mostra, assim, a palavra certa, né, mostrar isso o que aí é bom pro cliente. E não tem medo, né, Wellington? Porque as pessoas têm muito essa questão de esse produto aqui é mais caro, eu não vou ofertar porque o cliente não pode comprar. É aí que está o jogo e é essa chave para a gente virar. O cliente está disposto a pagar mais caro por produtos melhores e diferenciados. Nós trabalhamos num público de cliente que tem muito ego. Você percebeu isso? A arquitetura, a engenharia. O arquiteto ele quer fazer um trabalho, e eu acho isso louvável, diferente do outro arquiteto. Ele quer que o trabalho dele, a assinatura dele, seja melhor do que aquela outra obra, e o outro quer melhor, e o outro quer melhor. Olha, uma boa briga no bom sentido, né? Por melhorias. E por que a gente, vidraceiro e serralheiro, também não pega esse gancho de levar os melhores produtos para os clientes também, né? Hoje, assim, a mentalidade hoje dos vidraceiros, né, é a mentalidade muito fraca ainda, né? Sim. Porque só aqui eu acho que no estado, você que é de fora, você sabe disso, né? Que aqui no Espírito Santo é o único local que vende box de 6. Infelizmente. Então eu acho assim que isso teria que acabar. Eu não ofereço box de 6 para meus clientes nenhum. Sim. É box de 8. E acaba ele não ganhando nada, né? Porque você oferece um box de 6, o box de 6 hoje tem valor nenhum, não tem valor nenhum e fora a estética, né? Sim. E não é adaptável em todos os kits melhores, o 6 já não fica legal, tem tudo isso ainda que você não consegue adaptar. Wellington, deixa eu entender. Então, vocês pegaram uma loja, montaram essa loja, e isso nós estamos falando já de que uns 2012, 10? Já foi na parte de 2012, isso. A gente montamos a primeira loja. Ótimo. Quando foi 2013, a gente mudamos. Só para entender, essa loja de 2012 aí já tinha colaboradores? Como é que estava? Já tinha uns 4 colaboradores já. Legal, então você já estava com a estruturazinha de um volume de trabalho legal, né? Já. A Érica já estava dirigindo para você ainda ou já tinha parado? Não, ela já tinha parado já. Ela parou, foi 2016. Sim. 2016 ela parou. Aí eu comecei a dirigir legal mesmo. Né? Que foi ela que me ensinou. Incentivou também. Incentivou a dirigir, me ensinou. Então aí a gente começamos nessa nova loja. Sim. Que a gente pegamos uma casa para fazer a parte da loja. Sim. Organizamos para fazer o showroom, fizemos um showroom legal. É a loja que eu conheço hoje? Não, era antes, uma casa. Uhum. Aí a gente ficamos lá até em 2000, deixa eu ver se eu me recordo aqui, 2018. Sim. Até 2018 a gente ficamos nessa casa. Certo. Tive uns prejuízos com relação, porque o local alagava muito, né? Uhum. Mas isso faz parte, né? Sim. Faz parte porque isso é a experiência que a gente leva, né?
E a forma que você lida, né, com os prejuízos, com os problemas, isso te fortalece ou te derruba, né? É você que tem que decidir isso. Porque o problema é igual para todo mundo, o prejuízo é igual para todo mundo. É você que decide o que você vai fazer com esse problema. Ah, esse problema vai me derrubar, eu vou baixar a cabeça e vou parar. Não, esse problema eu vou trabalhar para poder honrar ele e crescer. Está na sua mão. Eu falo que todo mundo fala, meu problema é grande, até você conhecer o problema de outra pessoa, que é sempre maior do que o seu. Então ali o quê? Alagava e teve prejuízo ali e teve que sair dali, é isso? Então, na época eu fiz um sistema de fechamento de varanda, fiz as ferramentas na extrusora com a perfil. Foi numa sexta-feira, eles bateram o alumínio natural que eu tinha que mandar para São Paulo para notizar, na segunda-feira. Então, de sexta para sábado, teve uma chuva muito forte. Rapaz, alagou tudo, deu mais de 1 metro de água. Nossa. Então o alumínio ficou todo no chão, a perfil bateu. E era natural que você falou? Natural. Não, natural, terrível. Então, Mancha. assim, naquela época acho que foi umas 5 toneladas, mas contando com tudo, né? Com branco, preto. E tinha 3 toneladas que era natural. Para notizar. O branco e preto você conseguiu salvar? Salvou. Agora notizado, natural, porque quando ele molha, né, ele estraga todo. É tanto aquele plástico cola ali, manchou tudo. Sim. Mandei de volta para perfil, não teve jeito, falou que é só sucata. Não tinha como recuperar, anodizar, pintar. Anodizar não tem, pintura também fica comprometido, tudo eles isso. Falaram, né? Que ficaram. Aí o que eu tive que fazer? Vender. Sim. No quilo. A preço de sucata. Preço de sucata. Nossa. E nessa hora dá uma tremida na gente, né, não, cara? A chefia você já sabe como é que deve ter ficado, né, a mulher? Imagina. É porque assim, nessa hora a conta não fecha, não para de chegar e você tem que honrar o compromisso e é muita coisa na cabeça que fica dando um looping ali e tem que resolver. Não adianta correr, porque se correr o monstro fica maior ainda, né? Aí logo em seguida também já veio a pandemia, né? Sim. Na pandemia aí a gente ficou, querendo ou não, a gente ficamos uns mais de 30 dias, né, parado. A gente tinha muita obra para entregar, naquela época a gente tinha muita obra em condomínio, né? Porque nosso forte naquela época era fechamento de varanda. Sim. Ficamos com muito dinheiro agarrado de cliente, alguns condomínios. Sem poder ir na casa do cliente. Sem poder ir na casa do cliente. O colaborador também com medo. Foi terrível para todo mundo. Loucura. Mas graças a Deus sempre está aí ajudando a gente conseguiu honrar tanto com nossos colaboradores e com os fornecedores. Sim. E a gente não pode parar, né? A gente sempre tem que ter fé em Deus que as provações vêm para a gente fortalecer. E pensando aí nessa sua trajetória, né? Da onde você veio, o que você montou, né? Você começou sem nada, entrou ali como um ajudante, do ajudante você virou um instalador e dali já partiu para a carreira solo ali. Hoje, no cenário atual, né, da W Glass, quantos colaboradores hoje vocês estão com a estrutura? Hoje a gente estamos com 20. Ótimo. 20 colaboradores hoje. Sim. Hoje a gente não trabalha com freelance, né, porque essa área também nossa assim, de freelance não tem compromisso, né? Então a gente teve muito prejuízo com freelance. Então eu e minha esposa, a gente decidiu não trabalhar com freelance por causa dos prejuízos, serviço que não faz certo. Sim. E até porque também entrar na casa de um cliente, né? Porque muitas vezes a gente pega um freelance que a gente não conhece, a indicação responsabilidade é uma responsabilidade vocês, né? Muito grande, né? Sim. Então hoje todos os funcionários hoje são tudo funcionário de carteira assinada, a gente não tem nenhum funcionário que não seja de carteira assinada. Legal. A gente tem funcionário que trabalha com a gente mais de 8 anos. Bom, muito bom. Que são funcionários que foram colega meu de trabalho nas empresas que eu trabalhei antigamente. Voltando aqui o assunto, o meu patrão foi o meu funcionário. É mesmo? Interessante. Como é que o mundo é maluco demais, né? Mas... E tipo assim, a gente muitas vezes, é aquilo que eu sempre falo com minha esposa, falo com alguém que é mais íntimo. Sim. A gente tem que ter, independente do dinheiro, o que for, a gente tem que ter sempre essa humildade. Sim. Porque hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe como é que a gente está. Isso.
Então a humildade é tudo, né? Porque a partir do momento que hoje você está bem, amanhã você está ruim, a pessoa pode estender a mão para você. Exatamente. É aquilo que a gente falou antes, né? O fato de você saber entrar, sair dos lugares, ter essa responsabilidade, isso ajuda demais. A gente que está dentro, na linha de frente ali como empresário, isso ajuda demais. E como você falou, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente hoje está aqui conversando, contando a sua história, entendendo a sua história. Seu cliente vai estar assistindo a sua história, mas ninguém conhece a sua história daqui para trás, né? Todo mundo acha que a sua história já foi construída com um castelo lindo e maravilhoso, mas a gente sabe que tem essa dificuldade toda. Hoje você falou, desculpa, quantos colaboradores? 20. 20 colaboradores. Hoje a W Glass, né, pelo que eu sei de vocês, pelo que eu já pude ver pessoalmente, vocês traçaram um caminho bem interessante de trabalhar com esquadrias de alumínio de alto padrão, e eu vejo que vocês estão trilhando em grandes condomínios, arquitetos renomados. Como que está sendo essa experiência para você de estar dentro desse mundo, desse universo de obra, né? Para você que veio, vamos pensar que os dois leques, né? Para você veio do nada ali, né? E agora você está olhando aí essas mansões que você está tendo o prazer de entregar em termos de esquadria. Como que está isso hoje, sua visão? Se hoje, de um ano para cá, a gente começou a fechar obra, né? Obra de esquadria de alumínio em condomínios fechados, né? A gente sempre fechou mais apartamento, umas casas, mas nunca em condomínio. Sim. Então aí tem em torno de um ano que a gente começamos a fechar essas obras e é muito gratificante. Por quê? Tanto para a gente como para os funcionários. Sim. Porque a gente fica mais concentrado em uma obra só, diferente do que você instalar um box. Ah, não, mas é porque hoje só você quer pegar obra boa. Não é, porque a partir do momento que você começa a seguir para outros segmentos, você tem que... É aquilo que a gente falou antes, né? Você tem que ter o foco. Sim. Senão você não consegue dar direcionamento para aquele foco que você quer, que é a esquadria de alto padrão, que é o atendimento, é o nosso diferencial, as instalações, que são o quê? Você pega hoje uma pele de vidro, não é a mesma coisa de instalar uma janela de temperado, né? Exatamente. E hoje também tem muito, né? O mercado hoje, ele oferece aquelas famosa pele... Eu chamo de falsa fachada, né? Fachada fake, falsa fachada, um monte de coisa. Mas é aquilo também, né? A gente tem que expor para o cliente qual é o material que a gente está entregando. Uhum. Que hoje a grande dificuldade hoje, nossa, é de não expor para o cliente quais são. O que você está entregando para o cliente? Porque muitas vezes você passa um orçamento para o cliente, você não liga para ele para explicar. Uhum. Aí o que ele vai ver? Vai ver valores no final. Ele vai lá na última linha e vê o teu valor e compara com o outro profissional que mandou. Se o dele tiver mais em conta, ele vai fechar com aquele. Isso aí. Porque ele é leigo. Sim. Ele não sabe o que é uma fachada. Ele não sabe diferenciar um vidro temperado para um vidro laminado. Sim. Hoje não, que tem a facilidade hoje da internet, né? Você vai no Google hoje, você consegue ter essa facilidade, né? E Wellington, é interessante a gente entender o seguinte, a gente, analisando a tua trajetória, né, de onde você veio, como você construiu a tua estrutura, e hoje o tipo de cliente que você atende hoje, o tipo de consumidor final, é claro a gente notar o seguinte, há uma mudança muito grande de todos os valores, né? Mudança de valor de produto, mudança de comportamento para trabalhar, mudança no atendimento, mudança no conhecimento dos seus colaboradores. Eu percebo e estou acompanhando essa sua trajetória nos últimos tempos. Alguns profissionais qualificados foram para a sua equipe agora. Então, assim, cada vez mais você vê essa necessidade de trazer profissionais cada vez mais estruturado, mais qualificado, para poder atender melhor esse grupo de clientes. É isso mesmo? Isso. Hoje a gente conseguiu, graças a Deus, pegar os colaboradores, como você falou, que já é experiente na área, né? Hoje eles vieram da empresa, vieram trabalhar conosco, então, assim, tem uma capacidade totalmente diferente de um instalador de vidro temperado. Sim, sim. Então ele tem todo aquele know-how já de
15, tem funcionário lá que tem 15 anos que é serralheiro, o outro tem 10, o outro tem 20. Então, assim, é uma experiência muito grande daquilo que a gente vai entregar para o cliente, né? Ótimo. Então, a gente que estava em um ramo totalmente diferente, que era a esquadria de alto padrão, hoje a gente enxerga o que é um funcionário adequado para aquele tipo de serviço, né? Você vê essa diferença, Sim. né? E é uma coisa que eu comento o seguinte, quero trabalhar com esquadria de alto padrão, mas você é alto padrão? O teu funcionário é alto padrão? Ele está nesse nível do cliente? Porque o cliente já se preparou. O cliente é um arquiteto, é um decorador, é um consultor que vai em eventos, que busca novidade, lançamentos. E será que nós estamos preparados para isso? E eu digo que a cada momento a gente tem que se preparar todo dia mais, porque o mercado não para de evoluir. Então, se a gente não acompanhar isso, a gente percebe claramente. E você analisa que hoje a tua empresa está conseguindo seguir essa evolução? Eu sempre fui aquela pessoa que sempre busquei algo novo, né? Sempre estou ali na internet, olhando, fuçando, caçando o que é bom, para mim tá se aperfeiçoando em vídeo, olhando, realmente isso aqui, eu vou ligar para aquela empresa para saber como é que eu faço para comprar isso, para me trazer de novidade. É onde surgiu a WA. Sim. Que entrou nesse segmento de que a necessidade tanto da W Glass como eu chamo de colega de trabalho, sim, né? Claro. Que é concorrente. Não é concorrente porque a gente tem espaço para todo mundo. Sim. Então surgiu a WA com relação ao quê? A dificuldade que nós temos aqui de acessório. Sim. Aqui que é um outro segmento que você tem dentro da sua empresa, né? Isso. Né? Então, a ideia ali já é o fornecimento de acessório, alguns tipos de perfis, kits, é isso, né? Isso, porque hoje a gente a nossa maior dificuldade é questão de acessório. Hoje você vai comprar acessório aqui, você não acha. Aí você tem que pedir de fora, aí demora tempo, tem empresa que nem vende. Sim. Aí eu tive que abrir outro CNPJ com outro segmento. Sim. Para ter essa facilidade desse material para me dar continuidade nas minhas entregas de obra. Sim. E com isso você conseguiu também abastecer o serralheiro, vidraceiro local ali, que tinha também essa dificuldade, e hoje ele virou um parceiro seu, é isso? Parceiro, Sim. Porque a gente acaba ajudando a um ao outro. Sim. Nesse sentido, né? Eu senti essa necessidade para mim e ao mesmo tempo senti para os colegas de trabalho. Sim. E você percebe que no ato que você começou a crescer, ir para o mercado de alto padrão, você sabe que nesse momento a gente tem que tomar algumas decisões do tipo, esse produto eu não posso trabalhar mais, agora eu vou trabalhar com esse. Você percebeu que esse trabalho que você deixou de fazer, você conseguiu encaixar nesses parceiros que estão ali ao seu redor ali, que possivelmente poderia dar continuidade a esse tipo de trabalho? Aconteceu isso nessa migração de vocês? Então, o vidraceiro tem uma grande dificuldade, né, de se aperfeiçoar em coisa boa, né? Sim. Então, aqui a gente tem muito essa cultura de mudar de vamos botar aqui um silicone. Sim. Eu compro silicone de empresa tal. Se eu comprar outro silicone de outra empresa que não seja dessa marca que eles conhecem, para eles não presta. Nunca usou, sim, mas não presta. Essa é a grande dificuldade. O que é bom, eles falam que é ruim. Sim. Mas não tenta imigrar. Testar. Testar para realmente ver. Antigamente a gente usava muito fecho concha, normal. Hoje tem o concha flex. Isso. Que hoje que a gente usa nas esquadrias de alto padrão. Sim. Então, assim, são coisas que a gente consegue agregar para o cliente, né? Sim, sim. Qual é o nosso diferencial, igual eu tinha contado aqui para você? O que a gente vai fazer é a nossa apresentação daquilo que a gente está vendendo para o cliente. Ótimo. Porque muitas vezes o concorrente ele está vendendo uma janela para o cliente, mas ele está colocando um fecho concha normal, automático, que custa, vamos falar de valores, né? Que custa R$15. Um fecho concha flex
é 90 para cima. Sim. O cliente precisa entender essa diferença, né? E para isso a gente precisa apresentar da maneira certa, né? Quando a gente oferece ele da maneira correta, Uhum. é onde a gente consegue a ganhar, né? Porque quando o cara está construindo uma casa, aquilo ali para ele é um sonho, né? Isso, perfeito. E muitas vezes o cara, pô, por que não eu pagar R$ 100 a mais? E uma coisa importante, você está falando, nós estamos falando de fechos aqui, né? Que é um exemplo de centenas de produtos, né? De 15 para 90. Quando você faz uma apresentação dessa bem feita, qual é a reação do teu cliente? Ele aceita isso? Ele paga por isso? Paga, Ricardo. É isso que é interessante. Já né? aconteceu várias vezes. Hoje eu estou saindo um pouco da parte de vendas, Uhum. que hoje a gente está, até você conhece, que é o Matheus. Sim. Assim, eu já até cheguei a comentar, teve outros vendedores na loja também, eu já até cheguei a comentar com a Erika, cara, não é querendo me engrandecer, mas de todos os clientes que eu atendo, 90% eu fecho. Ótimo, isso é muito bom. E isso você entende que está atrelado à tua responsabilidade? Quais são os fatores que você acha que é mais relevante para esse cliente fechar? Então, eu acho assim, mais a forma como você chega até o cliente, Uhum. que é o quê? Você tá bem vestido, você transparecer o que você está falando para o cliente. Ser claro, né, em tudo, ser né? claro. Quando você chega, quando ele te faz uma pergunta, muitas vezes a gente tem aquela mania, né, que a gente sabe muito termo técnico. Isso. A gente fala muito termo técnico, mas muitas vezes o cliente, ele leva em consideração aquilo, você sabe o que está fazendo. Sim. Então você transparece muita segurança para o cliente. Aí quando vai aquele lá que hoje não é mais igual antigamente, Sim. né? Você fazia um orçamento, o cara nem fazia com o outro, já fechava com você. Hoje não. Ele vai buscar, né? Ele vai buscar 3 ou 4 orçamentos, mas ele ali, ele tá percebendo quais são as pessoas que tá chegando até ele. Muitas vezes a gente acha que a pessoa não tá olhando, mas ele tá olhando, ele olha. Repara muito. Repara, cara. E você tá falando de mínimos detalhes aí, você falou um investimento. Aparência. Aí a gente não dá valor para isso. Aí se a gente pegar aparência, atendimento, o tom de voz, o horário que você marcou com ele, a credibilidade de você ter resolvido um problema antes, durante ou depois, isso tudo é um somatório para você chegar onde você está. Isso é muito importante, né? Hoje os meus clientes são toda indicação. Sim. É tanto que o Matheus fica assim, tá impressionado como chega tanto cliente até. É tudo indicação, cara. A partir do momento que você faz um bom trabalho, retribuído, né? Teve uma vez que eu estava numa palestra e eu estava contando um pouco da minha história, minha trajetória. Inclusive vai sair um documentário agora muito legal que a gente fez, contando um pouco da trajetória. E uma pessoa perguntou lá no público assim, Ricardo, o que você fez para ter uma trajetória tão bacana dessa? Eu falei assim, eu só entreguei o que prometi, só honrei todos os meus compromissos e fiz o que eu fui pago para fazer. Só isso. Não tem fórmula mágica. Eu tenho um hábito de fazer algumas mentorias e nessas mentorias eu convido, que nós chamamos de elemento surpresa, né? Então eu estou fazendo a mentoria com determinada quantidade de vidraceiros ou serralheiros online e do nada entra o elemento surpresa. Os serralheiros não sabem e entra lá tipo, o dono da L, um exemplo, já aconteceu, o Érico da Ideia Glass. E ali a gente pede para eles contarem rapidamente, em 30 minutos, a história da vida deles ali e o segredo do sucesso. E no final a gente descobre, não tem segredo do sucesso. O sucesso é a mesma coisa que eu falei agora. Tiveram comprometimento, trabalharam muito, ralaram muito, perderam, tomaram prejuízo, mas sustentaram o nome até o final. Então, assim, as pessoas acham que tem uma receita de bolo, mas não tem essa receita de bolo. Mas a trajetória, ela é dolorosa. Se a gente for pegar desde a raiz ali, ela é bem dolorosa. Você tem que pagar um preço muito grande, né? E esse preço nunca para, né? Nunca. Isso aí. Nunca para porque cada um tem um sonho, né? Isso. Cada um tem um sonho, quer chegar nesse sonho. Então, assim, é limitado ao sonho de cada um, né? Aonde é que ele quer chegar? Sim. Realmente ele está disposto a pagar esse preço? Sim. Então, assim, eu sou muito sonhador. Sou muito sonhador desde criança.
Minha história de criança é muito doida, que eu sempre fui empreendedor desde 10 anos de idade. É mesmo? Não, desde 10 anos. Desde 10 não, vamos colocar desde 5 anos de idade. Já fazia negócio lá no Pará. 5 anos de idade eu já vendia chup-chup, eu já fazia chup-chup. Top. Para vender. Aos 11 já tinha 3 prestadores de serviço, vamos dizer assim, que trabalhava para mim engraxando sapato. Oh, legal. Chup-chup, para quem não conhece, em alguns lugares é também o geladinho, que o pessoal chama, o sacolé também, sacolé. Né? Tem vários nomes, né? Eu comecei a fazer chup-chup por causa daqui, mas lá é chamado como geladinho. Geladinho, né? Geladinho. E aí, 11 anos, já tinha gente trabalhando para você? Já tinha, de 10 para 11 eu já tinha 4 caixas de engraxar sapato e já tinha os moleques ali que já pegava a caixa cedo e quando dava 5 horas da tarde trazia já com dinheiro pra gente dividir. Legal, hein? Pra dar a obra que já tinha feito na rua, engraxando. Isso é bacana, né? Porque assim, é essa formação que nos constrói, né? A gente olha assim e fala, caramba, pequeno desse jeito, com uma baita de uma visão. Só que é o que você falou, o tempo passa, essa visão só aumenta, porque essa visão está entranhada no nosso coração, no nosso DNA, de gerar emprego, de ter um produto melhor, uma vida melhor. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano tá bem e tal, mas tem que estar bem, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que estar vivendo, tem que dar para sua família uma condição boa, porque assim, se você está trabalhando e buscando isso, tem que evoluir. É a natureza do mercado, você tem que evoluir. Então, assim, é bem legal dar uma olhada para essa trajetória, assim. É bom demais, né, cara? Porque é muito gratificante, né? Sim. Você olhar de onde você veio, o que você está crescendo, ter uma vida boa, um local de morar legal. Sim. O que você quer hoje comer, você come. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Ontem eu até brinquei com um colega meu, eu sentei para comer com ele, almoçar. Aí ele falou, cara, você não para de trabalhar, não? Eu falei, cara, eu vou descansar só quando eu morrer, eu falei com ele, né? Fiz uma brincadeira com ele. Mas por que você quer ter um monte de funcionário? Eu falei, nem tanto funcionário eu tenho, eu falei para ele. Quando eu chegar nos 50... Aí eu penso nisso aí. Aí eu penso em chegar no 100, né? Aí eu dou uma parada ali e penso, será que eu vou pro 100? Será que eu não vou? Aí eu fiz essa brincadeira com ele, ele falou, rapaz, você é um louco. Eu falei, não, cara, eu gosto disso aqui. Eu sou apaixonado do que eu faço, Ricardo. Sim, isso que é o melhor. Eu sou apaixonado. Eu não, tipo assim, lógico que a gente faz pelo dinheiro, né? Sim. Que a gente necessita, né? Necessidade de você pagar uma conta, você ter um carro legal, você morar num lugar legal, você poder ir num lugar legal. Mas assim, hoje, eu nem penso no dinheiro, cara. Já é automático, né? É automático porque tem vezes que eu fico na loja fazendo as coisas, cara, aquilo ali pra mim, assim, uma alegria tão grande que eu tô fazendo, trabalhando. Muitas vezes eu gosto muito de ir no sábado, no domingo, eu fico o dia todo fazendo algumas coisas. Então aquilo ali pra mim é muito gratificante, cara. Sim. Gratificante mesmo. É porque você vê o seu negócio, você vê o seu sangue, a sua energia que tá ali dentro, o que você entregou. E o quanto aquilo te faz bem também, né? Porque aquilo ali também é o retorno financeiro da sua família, é o bem-estar que você tem hoje. E ali não parece, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque ali a gente tem ali mais 20 colaboradores que também estão nesse mesmo sonho que a gente. Então, assim, essa máquina não pode parar, porque, assim, querendo ou não, a gente também ajuda e fortalece esses colaboradores que estão crescendo junto com a gente. Então, assim, é uma mecânica que eu vou dizer ali que todo dia ela tem uma energia bem interessante para a gente continuar essa jornada, né? Tem que ter, né? Porque hoje não é fácil, né? Hoje, assim, você tocar uma empresa com relação aos funcionários, né? Sim. É mil maravilhas, né? Sim, sim. Quem vê de fora... São muitos desafios. São muitos desafios. Tem funcionário que é legal, tem funcionário que dá... Toda empresa tem. Toda. Aí tem aquele ditado também que eles falam, né? Uma empresa grande ou pequena é o mesmo trabalho, né? Só vai aumentar só o volume. Só o volume, mas é o mesmo trabalho. Então, isso... A gente vai também pegando experiência, né?
e cada dia vai ficando um pouco mais fácil. Wellington, você estava comentando aí que teve uma fase, né, da construção da tua empresa, até chegar onde você chegou, que teve também a participação do seu irmão, né? O quanto o seu irmão foi importante nessa construção desse, vamos dizer assim, da realização do teu sonho, e até do sonho dele também, né? Isso é uma parte muito importante também que a gente não citou desde o começo, né? Sim. Ele faz parte também desse sonho, né? Esse grande sonho que a gente conquistou junto, né? Uhum. Ele se tornou como um grande profissional, que ele veio do Pará também para cá, um paraense, né? Sim. Que não entendia nada de esquadria de alumínio, vidro, então não tinha nem em mente o que era isso. Então, assim, eu fui passando aos poucos para ele questão de instalação. É o profissional que pegou muito rápido. Sim. Dentro de 5 meses ele já estava fazendo coisa que eu nem imaginava. Pô, legal, hein? Então ele se tornou assim esse profissional, se capacitou cada vez mais, que ele é uma pessoa muito inteligente e cresceu aí dentro de 10 anos ele ficou com a gente. Então foi essa história aí grande que ele tem, de muita experiência, muito esporro também que ele me dava. Puxava a tua orelha. Ele é mais velho, mais novo? Ele é mais velho, mais velho. Ih, ele puxava minha orelha demais, demais. Vocês chegaram a ser sócio, alguma coisa assim? Então, a gente na verdade era sócio, né? Uhum. Só que ele acabou, durante esse tempo, ele decidindo voltar para o Pará. Sim. Aí ele falou, cara, para mim não dá mais, porque eu tenho que ir embora pro Pará, porque cidade não é para mim. Sim, sim. O negócio é mata, é mexer com gado. Não quero mais, cansei, foi o que ele falou. Sim, e legal que teve uma passagem bacana, né? Porque vocês conseguiram aí, nesse momento aí, adquirir bastante conhecimento, vocês dois juntos, para fazer essa transição, essa construção da empresa, né? E dali, aí você já tocou direto ali, já tocou carreira solo ali, vamos dizer assim. Isso, aí fiquei aí um tempo, dizer do outro, baleado, né? Sim. Porque querendo ou não, você ele... perdeu Não, é meu braço direito. Braço direito ali, braço né? direito, que ele que resolvia tudo, né? Sim. Tinha os meninos, mas quem tava na linha de frente, aquilo que os meninos não faziam, ele fazia. Sim. E sempre tava em cima dos meninos, que era ele que dava pressão mesmo. Uhum. É tanto que os meninos morriam de medo dele. Que ele dava esporro mesmo. Eu sou o bonzinho, né? O bonzinho da história sou eu. Coração mole sou eu, comigo mesmo. Mas sim, ele sempre tava ali, pegado mesmo. Cansamos também de trabalhar junto, sim, dia e noite. Não tinha tempo ruim para ele, nunca teve, assim, de preguiça para trabalhar. Legal. A gente virou noite também colando vidro de varanda que tinha que instalar para outro dia. Tinha que fazer esquadria de alumínio, a gente ficava até tarde, os vizinhos ficavam bravos com a policorte. Batendo nas paredes, né, vizinho? Nossa Senhora! Então, assim, foi um baque muito grande, mas sim, a gente tem que entender, né? Sim. Que cada um tem o seu sonho, sabe o seu limite. Isso. E hoje ele tá no Pará, inclusive ele tá também, que eu tô incentivando ele, cara, vamos trabalhar o que você faz, cara, que você é um grande, sim, profissional. Ele começou a fazer algumas obras lá agora. Ah, legal. Começou a fazer algumas obras, ele tá fazendo muita porta de ACM. Pô, que bacana. Tá fazendo muita porta de ACM na Serra dos Carajás, Paraupeba, vai fazer agora para Belém as portas de ACM. Então, assim, ele tá seguindo o ramo que era daqui, sim, aos poucos lá. E aonde ele queria morar, né? Que é o mais importante, né? O coração dele tá lá, então isso é bacana também. Tem a família também, isso, tem aquela cultura que ele gosta muito, né? Uhum. Que é sempre estar no mato caçando, que ele adora isso. Sim. Ele, lá, ele tá, graças a Deus, tá confortável, né? Que é aquilo que ele queria, né? Isso. Não, é bacana. E é legal, né? Porque é importante, sempre será, mas foi importante demais nesse momento, nessa construção, né? Hoje, mesmo com a distância,
vamos dizer assim, os ramos se ligaram novamente, né? Porque ele está no ramo também, querendo ou não, do alumínio, do ACM, que é a nossa expertise também, e acaba tendo essa conexão novamente aí profissional. E a tua felicidade também de estar vendo ele também desenvolvendo lá profissionalmente, né? Isso que é mais importante, né? Não, com certeza. A gente estava até conversando essa semana, eu falei com ele, dando esse incentivo a mais para ele, né? Isso. Passar mais, né, a correr atrás das obras, que lá também tem bastante obra, né? Sim. Então eu falei, cara, oferece para uns, tem muita amizade, o pessoal de prefeitura, é muito conhecimento. Sim. Então tem que correr atrás, cara. E aproveitar essa inteligência que ele tem lá, natural já, né, para fazer isso. Wellington, só para a gente entender, então hoje a W Glass, ela tá com um nicho de mercado diferenciado. Você está num ramo de alto padrão, cada dia mais adquirindo mais conhecimento, mais profissionais, vindo profissionais com mais experiência para vocês, isso ajudando muito o portfólio de conhecimento de vocês. E hoje a gente já pode dizer que vocês têm uma linha de trabalho voltada o quê? Diretamente, o cliente de vocês é o quê? É o arquiteto, diretamente com o arquiteto, ou é o consumidor final mesmo que procura vocês? Então, hoje a gente tem essa grande facilidade de comunicação muito pelos arquitetos. Hoje eu tenho uma cartela muito grande de arquiteto, que a gente conseguiu conquistar aí bastante. São muitas indicações de arquiteto e muito cliente final de indicação de boca a boca, né? Sim. Hoje, assim, a gente nunca fez divulgação nenhuma em rede social, pagou, como é o nome que fala? Patrocinado. Não, né? Isso aí a gente nunca fez, que é bom pra gente mostrar mais, né? Isso. Mas a gente nunca fez isso, sempre foi a indicação boca a boca, que a gente chegamos aonde a gente chegou até hoje, entendeu? Sim. E agora falando um pouco do teu cliente final ali, ele... só me responde, o teu público, né, eu te fiz a pergunta, o teu público é o arquiteto hoje ou o consumidor final? Para entender. Os dois estão misturados? Os dois estão misturados. Os dois, né? Então você tem, vamos dizer, 50% aí dos dois, né? Dos dois. Agora eu queria saber o seguinte, no ato da entrega da sua obra, da finalização da sua obra, o que você percebe o brilho dos olhos dos seus clientes quando vê o seu trabalho? Ou quando tem algum problema, qual é o posicionamento que vocês têm? Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, foi o que eu escutei essa semana de uma cliente. Inclusive, ela é de uma clínica que a gente finalizou. E ela chegou para o funcionário e falou assim, olha, eu estou surpreso que eu não esperava por isso. Legal, hein? Então, assim, porra, que legal ela falar isso. Bom demais. Inclusive, ela tá com uma obra muito grande para fechar. Então, assim, é muito gratificante você escutar isso de um cliente falando que não era aquilo que ela esperava. Sim. Então, a gente entregou algo a mais, né? A mais para ela. Legal. É isso que a gente tem que tentar entregar, né? Isso. Algo que seja a mais para o cliente. Legal. E interessante, Wellington, que isso é satisfatório para você, para tua equipe, para todo mundo que está dentro ali. Eu até falo o seguinte, quando quem está assistindo a gente receber uma mensagem dessa, compartilha essa mensagem com os colaboradores. Não, inclusive foi o colaborador que estava lá que me mandou a mensagem, que legal. Ele ficou todo besta falando, caralho, bicho, a mulher chegou aqui, encheu de elogio. Legal. O outro menino que foi o ajudante dele, que não era da parte de esquadria, que estava com ele ajudando, rapaz, ficou todo bobo, porque era um serviço que ele não sabe fazer, mas estava ali como ajudante. Sim. Que a área dele é fechamento de varanda. Rapaz, você precisa de ver o brilho no olho dele, que ele ficou tão satisfeito com aquilo que eles entregou para a cliente falou isso para ele. Isso é legal, porque todo mundo tem que compartilhar, assim como todo mundo compartilha na hora que tem um problema. Né? Todo mundo se envolve, todo mundo tá lá para resolver, todo mundo é chamado a atenção, mas na hora também que vem um elogio desse, todo mundo também tem que receber, porque isso é motivador demais. E aí o colaborador fala, pô, isso quer dizer se toda hora que eu entregar um pouco mais eu vou receber isso, então ele já fica esperando essa recompensa. E essa recompensa motiva também, Motiva. Isso é muito importante, né, para os colaboradores também, porque eles sempre vão querer fazer algo que o cliente vai estar satisfeito. Isso. E é legal a gente saber que toda essa máquina, ela só é possível também com os colaboradores.
Então, por isso que eu sempre falo da importância deles estarem presentes, né, na hora do problema, na hora da felicidade, porque assim, eles que movimentam isso. Você está lá na sua gestão, sua esposa está na gestão também, mas eles estão lá na linha de frente, eles estão lá recebendo muitas das vezes a bronca do cliente, que está insatisfeito às vezes com um problema que nem é da sua empresa, mas eles estão lá tentando manter, tentando resolver, paz igual aquilo dali. Então, assim, é sempre bom eles estarem, receberem também esse elogio, né? Porque esse elogio faz parte de todo esse comprometimento da equipe, não é isso? E hoje também eu tenho muito vínculo com o cliente, né? Eu sou o Wellington que nunca deixo tudo por conta dos funcionários, né? Dos colaboradores. Assim, eu tenho muito esse contato, né? Sim. Com o cliente tem meu contato tanto particular também. Se deu alguma coisa que não ficou do agrado, me liga, vou lá, dou essa atenção, tento entender o lado do cliente. Wellington, eu quero que você venha aqui e tal. Explica para o cliente, fala, não, assim, realmente não ficou de acordo. Sim. Vamos modificar isso. Então, a gente tem que entregar algo que vai ficar agradável para o cliente, satisfeito, né? Porque a gente está entregando um sonho para o cliente. Isso. E a importância de você compartilhar isso com o cliente é porque o cliente, muitas das vezes, por mais que seja um problema pequeno ou grande, ele sempre vai querer ter a imagem do Wellington lá. Teu gerente foi lá e falou com ele, mas ele precisa do teu aval, ele precisa do teu sim ou do teu não. Então, ter essa proximidade com o cliente faz muita diferença, porque o cliente, ele criou um relacionamento com você. Então, ele sabe até que tá certo, mas às vezes ele fala, não, isso aqui não tá legal. Ele quer que você vá lá para falar. Aconteceu esses dias agora atrás, a gente fez uma instalação de uns guarda-corpo na pinça. Aí a gente chegou lá, os meninos instalaram, ele falou, esse guarda-corpo tá um pouquinho balançando. Eu falei, ele é normal ter esse balanço. Me manda um vídeo para mim entender o que você tá falando. Sim. Ela falou, mas eu preciso que você venha aqui. Sim, exatamente. Eu cheguei lá, eu expliquei para ela, não, isso aqui é normal, porque e tal. Com relação a isso, você pode ficar despreocupado. Tá dentro das normas. Isso aqui vai ocorrer mesmo. Sim. Porque não é uma peça rígida, né? Sim. A gente está falando aí de uma pinça de 50 centímetros segurando o vidro laminado. Sim. 6x6 temperado. Sim. Ele vai ter um movimento. Vai ter um movimento. Isso. Aí ela ficou tranquilo. Porque você validou aquilo dali. Né? Tipo assim, tem que ter a palavra nossa, Sim. né? Você transparecer essa segurança para o cliente. Uma pergunta que não quer calar. Até a trajetória de hoje, valeu a pena tudo que foi feito? Valeu. Mudaria alguma coisa? Não. Eu acho que os pontos fortes e fracos da gente, né, nos fortalece, né? Fortalece demais, né? Experiência hoje é tudo, né? Porque a gente aprende com os erros, né? Sim. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo aquilo que a gente errou para a gente não errar mais, né? Isso. Então a gente tem que começar a ver o errado, porque aquilo que você fala, não, eu não vou fazer isso mais porque já fiz isso aqui e deu merda. Isso aí, não vou errar de novo aqui. Não vou errar de novo aqui, né? Isso. Então a experiência é muito grande, né? Sim. Experiência muito grande. E é bom, é satisfatório ver essa trilha aí, né, que você está contando pra gente, como que aconteceu, como que você hoje alcançou um público que é um público desejado por muitos profissionais, mas ao mesmo tempo que ele é desejado também, para chegarmos lá, nós temos que ter uma postura, na qual a gente comentou aqui, é postura profissional, de atendimento, é de qualidade, é de servir, saber servir, porque a gente encontra até muitos profissionais do mercado, Wellington, que tem tudo isso em termos de qualidade, mas não sabe servir, não sabe ouvir o cliente. O cliente às vezes está aborrecido, ele quer lá falar um monte de bobagem, mas a gente escuta e às vezes só da gente dar razão para ele, a gente desmonta ele, como assim, eu quero briga, mas você me deu paz. Então, assim, isso tudo é um conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, é a experiência na qual você falou, e isso vai tornando o nosso negócio cada vez mais prático. Percebe que cada dia que você vai encarando esse desafio, vai ficando mais fácil você administrar? Não que o nosso trabalho seja fácil, mas eu digo assim, você já sabe o que fazer naquela situação, mesmo que ela seja uma situação tranquila ou complexa.
mas você já sabe o que fazer porque isso já aconteceu outras vezes. Então, às vezes, o nosso domínio de poder resolver essa situação, atender bem um cliente, eu acho que facilita bastante isso. E pelo que eu percebo, né, a sua história, pelo que eu conheço e você contando, a gente vê que vocês já estão começando a chegar nesse equilíbrio, né? Esse equilíbrio não tem fim, né? Mas está começando a chegar nesse equilíbrio de captar bons clientes, boas obras, bons serviços, qualidade de entrega e um bom pós-venda, e cada vez vocês terem um crescimento saudável, né? Hoje é muito importante você ter esse crescimento saudável, né? Lógico que a gente, quem dera, né, se fosse tudo mil maravilhas, né? Aí não seria pra gente, né? Não, Seria fácil demais, nossa, né? Quem dera, né, cara, se fosse, né? Com certeza. Hoje a gente tem aquele cliente que a gente tem que demitir ele, né? Sim, Que sempre tem, né? tem. De qualquer área tem esse cliente, né? Que a gente não pode... Realmente tem coisas que não tem dinheiro que paga, né? Sim. Não tem dinheiro que paga. Mas a gente está aqui, eu praticamente tenho a paciência do mundo, Sim. Gosto do que eu faço. E a melhor parte é isso, é gostar do que faz, gostar. né? Quando você faz aquilo que você gosta, Sim. é diferente, né? É totalmente diferente. É porque você põe o coração, né? O coração tá ali, né? Eu sempre falo, quando você trabalha por dinheiro só, é muito difícil. É difícil. Você não consegue aturar nenhum tipo de problema, você vira um pavio curto. Agora, quando você faz o que você gosta com amor, você tolera, você administra, você recompõe, então fica muito mais fácil. Ô, Júnior, bota pra gente aquela pergunta que não quer calar aí. Vou fazer pro Wellington aqui. Wellington, essa é uma pergunta que a gente faz em todo podcast e pode ser livre da tua vida pessoal, particular, o que você ficar à vontade. Algo que marcou a sua empresa, mesmo que seja algo pessoal, não importa, mas o que marcou realmente, assim, que vem na sua cabeça, assim, um assunto bem relevante? Cara, tem muita coisa. Quando tem muita história, tem muita coisa, com certeza. Tem muita história, tem muita história. É o início, né, da empresa onde eu iniciei. Sim. Iniciei lá com uma motinha, uma mochilazinha nas costas, fazendo as prestação de serviço para as empresas. E hoje eu olho a trajetória, né? E isso marcou muito para mim. De onde eu comecei. Sim. Isso ficou muito marcante mesmo porque, assim, comecei do nada, né? Sim. Não precisei de dinheiro para investir, não precisei de nada. Então eu fui dando os passos conforme os degraus e primeira mão a honestidade. Legal. Sempre fui um cara muito honesto, né? Porque eu tô falando de mim aqui, Sim. que eu vou falar isso. Minha esposa também muito correta. A gente sempre teve assim prisamos muito pelo nome da empresa, pela responsabilidade de estar na data do contrato certo, que a gente, desde o começo, quando ela começou a trabalhar com a gente, a primeira coisa que ela quis fazer foi ter contrato. Ótimo. Com relação a prazo. Então, assim, graças a Deus, nunca ocorreu de um cliente ligar para nós falando, você está atrasado. Não honrou o compromisso. Não honrou o compromisso. Isso. Então, o que me marcou muito foi a minha motinha. Sim. Do Legal. começo. E olhar, né, aonde a gente está conquistando, chegando, né? Sim. Então, é muito importante também a gente ter essa humildade, né, de olhar e ver de onde é que a gente veio, né? Sim. E hoje vocês se tornaram uma referência no mercado, né? Claro que a gente tem sempre muito mais a alcançar, mas hoje, pelo nível de cliente que vocês têm, o patamar que vocês chegaram, é bem legal, né? Como você falou, olhar para essa trajetória lá da tua motinha, lá de onde você chegou, sua esposa ali dirigindo para você sem carteira, então tem uma baita de uma história muito legal. E eu quero que essa história ela seja também um case para outras empresas, outros empresários. Porque a gente diz aqui nesse podcast que aqui é um momento da gente, além de propagar a nossa empresa, né, propagar empresas do bem, mostrar os bons serviços têm valores,
a gente também poder contar um pouco da história que a sua história é a minha história, é a história do fulano e do ciclano. Todo mundo tem uma grande história, né? Tem. Todo mundo tem. Né? E talvez aqueles que hoje questionam que não tiveram oportunidade, esses não deram valor para a história deles. Porque também tiveram oportunidade de fazer. Foi aquilo que você falou bem lá no início, eu queria retratar. Você veio para cá com nada, trabalhou, buscou sempre aprender, criar cada vez mais conhecimento. Qualquer outra pessoa no lugar podia falar, nossa, eu não tenho nada, então eu vou fazer só isso aqui e vou parar no tempo. Então, assim, a oportunidade ela é sempre para todo mundo. Todo mundo tem essa oportunidade. Agora, só pega quem quer. Entendeu? Então, assim, quero que a sua história, além de ser uma coisa marcante para você, que seus clientes, seus colaboradores, seus familiares possam ver, né, assistir, e quem tem conexão com você sabe que você está falando de coração, é verdade, e também seja um elemento de motivação até para outras pessoas também, que às vezes tem tudo isso na mão, mas não conseguem enxergar, né? Esse que é o mais triste, né? Eu tive oportunidade, fiz isso, é que nem eu estava agora ouvindo rapaz falando assim, poxa, eu estou trabalhando com um profissional tão bom, mas o único problema dele é que ele falta muito. Eu falei, então ele não é tão bom. Não é possível um profissional bom não ter um compromisso. Não é possível. Ele não é bom. Ele só trabalha, ele só faz um serviço que te agrada, mas ele não é tão bom. Porque esse profissional, se ele é tão bom mesmo, ele estaria cada vez mais comprometido, ele ia crescer ou para ele ou junto com a empresa, mas ele ia crescer. Então, assim, não necessariamente você cresceu com a primeira empresa que você trabalhou, mas ela foi uma alavanca para você chegar onde você chegou. Então, assim, oportunidade veio lá, você aproveitou, criou a sua, veio outra, você foi criando, e vão criar muitas outras oportunidades. Então, assim, queria te parabenizar, queria parabenizar também a Érica por essa garra toda. Será que a Érica viria aqui para aparecer um minutinho com você? Será que ela vem? Será que a gente convence ela? Tem que convencer que ela não, ela convence, não gosta, né? Não. Isso aí, tá bom, combinado. Ela falou que só vai ir e voltar. Então, só aparece do ladinho dele aqui, bota a cabeça no ombro dele aqui. Isso, entendeu? Porque essa história também é sua, eu queria te parabenizar, que você também faz parte disso, e felicidade para vocês, tá bom? Obrigado, Érica. Ó, gente, foi um sufoco fazer a Érica vir aqui, mas conseguimos. Vitória. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente por esse momento, por compartilhar essa história com a gente, tá? É uma história bonita, uma história que tem que ser compartilhada, as pessoas têm que assistir. Você falou bem no início, né? Todo mundo vê hoje, parece que tudo foi muito fácil para todo mundo. Uma vez eu escutei alguém falar assim para mim assim, nossa, Ricardo, eu vejo você fazendo vídeo. Você nasceu para isso. Eu falei, não, eu não nasci para isso. Todo mundo fala isso, né? Não nasci para isso. Eu tive muita dificuldade de fazer vídeo. O Júnior tá aqui, que não me deixa mentir. Quando a gente tem que gravar um vídeo, o Júnior fica, eita, agora vai, agora vai. Né? Então, assim, é legal a gente mostrar que nós não somos de ferro, nós somos seres humanos, erramos, temos nossas dificuldades e tentamos vencê-la todo dia. Então, assim, e a gente também mostrar que a gente também é frágil também. Não é, eu sou o cara mais forte do mundo. Então, não, a gente é frágil também. Tem essa fragilidade. Então, eu queria te agradecer por compartilhar essa história com a gente. Espero que essa história, muitos clientes eu possa assistir e eles se identificarem e falarem assim, poxa, é por isso que eu tenho uma boa conexão com o Hélito, eu tenho uma boa conexão com a empresa, com o time, com a marca. O cliente se comunica muito também com isso. Então, eu quero que o seu cliente tenha essa oportunidade também de falar, poxa, é por isso que dá sempre certo as nossas parcerias. Pode ter erros, tem acertos, isso é normal, faz parte do nosso jogo, mas o fato de nos disponibilizarmos a assumir o nosso erro, isso aí é muito legal. Então, assim, eu queria que você deixasse aí um recado para esses clientes que acreditam em você. O que esses clientes que acreditam em você, um agradecimento para eles, porque eles são muito importantes nesse momento, fazem muito parte da sua história. Manda uma mensagem para esses clientes aí. Agora eu joguei a bola na sua mão. Ih, rapaz, agora você me pegou, hein? Pegou de calça riada. Cara, eu tenho assim a agradecer todos os clientes que eu sempre tive uma convivência muito boa. Sim. Né? Por ter dado essa oportunidade para a empresa, para a Double Glass. Sim.
a gente entrega algo que ele fica satisfeito. Isso é a parte mais importante, eu acho que hoje com o cliente, né? Tá ali naquele sonho dele, você entregar algo que é realmente aquilo que ele esperava, né? Sim. Então eu tenho que agradecer todos esses clientes que hoje, até hoje, fecharam obra com a gente ainda tem obra para entregar. Eu sou muito grato a todos eles. Sim. E vou estar aqui muito tempo honrando essa área de esquadria de alumínio, de vidro, e formando essa grande parceria aí que foi com você, tá te conhecendo. Legal. Isso é muito importante, tem muita coisa a aprender. Sim. Também, que a gente nunca sabe de tudo, né? Todo dia aprendendo um pouco mais. Todo dia é um aprendizado. E eu tenho certeza que essa parceria vai se tornar uma amizade que a gente consiga construir essa amizade, fortalecer mais essa área nossa e tentar, né, trazer Sim. esses outros colegas da mesma área, né, tentar mudar a mentalidade, né? Sim. Todo mundo crescer, né? Todo mundo evoluir da mesma maneira, hoje né? tem trabalho para todo mundo, Sim, né? com certeza. Então, a gente tentar entregar algo que realmente o nosso cliente vai ficar satisfeito, né? Sim. Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu que te Quero agradeço. te agradecer, tamo junto. tá? Foi uma honra, foi um prazer conhecer. Tô aqui suado aqui porque a ansiedade. O homem que estava nervoso desde o começo aqui, falou que não ia conseguir, falou com uma tranquilidade danada. É com nós mesmo. Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem mais um podcast nosso. É sempre uma lição muito grande de vida a gente poder compartilhar aqui a vida dos nossos amigos, nossos parceiros, companheiros de trabalho e poder ouvir um pouquinho dessas histórias e aprender também. E você que está aí assistindo, poder também se identificar e entender que você também tem uma linda história, uma história bacana, que tem que ser contada, ela tem que virar um amuleto de estimular outras pessoas a tomar coragem e realmente crescer e desenvolver. Eu disse isso no início e vou dizer, a oportunidade está para todos, só que nós temos que aproveitar a nossa oportunidade. Foi isso que o Wellington falou aqui, falou da empresa, da história de vida deles. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vocês comentem aí. Segue lá o Instagram do Wellington também. Vou colocar na descrição do vídeo para vocês, tá? E poder compartilhar e conhecer também um pouco mais do trabalho dele. Obrigado por estar com a gente até agora. Obrigado por assistir esse conteúdo. E eu espero que esse conteúdo possa também ajudar e motivar vocês. E espero vocês num próximo episódio do nosso podcast.